Sempre Lar. Tem de tudo com preço baixo em Barreiras e Luiz Eduardo. Todo domingo de manhã. Vai ter roda de viola, só gente da melhor qualidade. Eu pensei em você. É só chegar, viu? A porteira tá aberta. Um convite às raízes do campo. Isso é viver sertanejo. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Bom dia, bom dia! O seu Bahia Meio-Dia já está no ar com imagens da Orla de Juazeiro, onde a máxima hoje deve chegar a 36 graus. Hora certa, 11 horas e 48 minutos. Um caso de violência, casal morre após briga com facão na zona rural de Catolândia. As vítimas foram encontradas dentro de casa no povoado de Mozundó. Carlos Augusto é quem vai chegar agora com esses detalhes. Ele que inclusive já está acompanhado dos nossos outros repórteres espalhados pelas regiões Norte e Oeste. É com você, Carlos. Isso mesmo, Bia. Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando esse Bahia Meio-Dia de segunda-feira. Começamos mais uma semana e a notícia muito triste aqui do oeste do estado. Esse duplo homicídio aconteceu na cidade de Catolândia. Os corpos do homem e da mulher que morreram no domingo só foram encontrados por vizinhos. E olha, o crime causou muita comoção na cidade. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes ao vivo aqui para você. Bia. Que situação, né, Carlos? Obrigada por adiantar esses detalhes. O integrante de uma facção foi preso na zona, ou melhor, na BA-172, após ser flagrado fazendo manobras perigosas no distrito de Colônia do Formosa, em Coribe. Gabriel Pires é quem está com essas informações. Oi, Gabriel. Ele ainda tentou fugir da polícia, andou cerca de 2 quilômetros, mas parou o carro e a polícia fez a abordagem, viu, Bia? Bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Ao ser abordado, esse homem apontou que era integrante de uma facção criminosa e também disse que já tinha 2 passagens pela polícia, uma por tráfico de drogas e outra por porte ilegal de arma de fogo. Dentro do veículo, a polícia também encontrou substâncias análogas à maconha, cocaína e também armas de fogo. O homem foi preso e está na delegacia de Santa Maria da Vitória. Daqui a pouco eu conto tudo, é com você. É isso aí, Gabriel. Muito obrigada pelas informações. Jacira Félix também está por aqui e fala sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu na recepção do Hospital Regional de Paulo Afonso nesse domingo. Imagina a situação, o desespero desses pacientes. Jacira, bom dia. Oi, Bia, bom dia para você, para quem nos acompanha no Bahia Meio-Dia. Pois é, uma tentativa de homicídio registrada dentro do Hospital Regional de Paulo Afonso. Essa ocorrência foi na manhã deste domingo de ontem. A vítima, um homem de 30 anos. A Polícia Civil está investigando esse caso, diligências estão sendo feitas, o autor ainda não foi identificado. Já já a gente vai trazer os detalhes, inclusive imagens de como ficou o hospital após essa tentativa de homicídio. É com você, Bia. Que terror, Jacira. Obrigada pelas informações. E Luiz Gustavo Ribeiro traz informações sobre uma tragédia que aconteceu ontem em Jacobina, minha gente. Um primo matou o outro com um tiro acidental. Os dois são adolescentes. Que notícia triste, Luiz. Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia também para quem está nos acompanhando. Esse caso aconteceu ontem aqui em Jacobina e já está sendo investigado pela Polícia Civil. A Delegacia Territorial daqui de Jacobina informou que o disparo da arma de fogo aconteceu após um adolescente de 15 anos de idade estar manuseando essa arma. Infelizmente, esse disparo atingiu um outro adolescente de apenas 17 anos de idade. A polícia informou que esses 2 adolescentes são primos. Esse caso ainda está sendo investigado. A suspeita inicial é que tenha sido um disparo acidental dessa arma de fogo. Já já nós vamos trazer todos os detalhes sobre como é que estão essas investigações e todos os detalhes sobre esse assunto que repercutiu bastante aqui em Jacobina. É isso, Luiz. E o alerta é aí para adultos, né, que possuem armas. Olha o perigo. E ainda nesta edição do Bahia Meio-Dia, homem morre após ser picado várias vezes por abelhas na zona rural de Lapão. Ele fazia a limpeza de um terreno quando a retroescavadeira atingiu uma colmeia.
E no Oeste, um homem de 20 anos foi preso logo após arrombar empresa na BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães. E tem assunto positivo também. Campanha Volta às Aulas Solidária, realizada pela Rede Bahia, segue a todo vapor. Em Barreiras, 6 instituições vão ser beneficiadas com o ato de solidariedade. E ainda a Corte Mombesca é definida e já entra no clima do Carnaval de Juazeiro. Rei Momo, Rainha e Princesa se preparam para representar a festa nos circuitos oficiais. Você vai conhecer um pouco da história do rei, da rainha e das 2 princesas que formam a Corte Real do Carnaval de Juazeiro. Você confere esses e outros assuntos a partir de agora no seu Bahia Meio Dia. Olha, meus amigos, a gente começa falando da situação dos comerciantes que trabalhavam nos arcos da ponte Presidente Dutra em Juazeiro. Restaurantes que marcaram ali a rotina dos populares por décadas. Depois da demolição dos estabelecimentos há um ano, muitos deles ainda enfrentam dificuldades para retomar a rotina de trabalho. Entre as promessas feitas estava o pagamento de um aluguel social, mas segundo os permissionários, o benefício ainda não chegou para todos. Vamos acompanhar essa reportagem. Durante décadas, os arcos da ponte Presidente Dutra foram fonte de renda para dezenas de famílias de Juazeiro, no norte baiano, que tinham pequenos comércios aqui. Foi assim com Dona Shirlane. Minha principal fonte de renda era a coxinha. Vendi durante 23 anos coxinha e pastel. Então, minha renda era essa, porque eu sempre fui uma mulher de correr atrás. E vi nos salgados minha fonte de renda. Então, 23 anos eu passei, criei meus filhos junto com meu marido, mas a principal fonte de renda sempre foi a coxinha. Mas há um ano, pouco mais de 20 permissionários tiveram que deixar o espaço por conta do avanço da obra da travessia urbana. Todos os estabelecimentos foram demolidos. Alguns comerciantes não conseguiram se reerguer e estão sem trabalhar. Eu tentei conseguir outro ponto, tentei recomeçar, mas quando veio as contas, eu ainda tentei uns 3 meses. E aí eu vi que não dava certo, e aí encerrei. Hoje eu vivo da renda dos meus filhos, que eu criei vendendo coxinha. Eles é que me dão o suporte junto com meu marido. Mas eu gostaria muito de retornar, né? De continuar na minha mesma função. Uma das promessas feitas aos permissionários que deixaram aqui o arco da ponte Presidente Dutra foi o pagamento de um aluguel social. Na teoria, o benefício iria ajudar esses comerciantes com uma renda fixa mensal para que pudessem alugar pontos comerciais e assim continuar vendendo seus produtos. A lei publicada no Diário Oficial em 14 de abril de 2025 estabelece o pagamento do auxílio no valor de um salário mínimo, que na época era de R$ 1.518, pelo período de 12 meses, através de uma verba oriunda do DENIT, mas até agora nada foi pago aos comerciantes. A gente se reuniu, formou uma comissão, foi até o prefeito, a secretário, e pediram para a gente abrir uma conta na Caixa Econômica, uma conta poupança, e tem 8 meses que a gente abriu essa conta e não teve retorno. Essa não é a primeira vez que o Bahia Meio Dia traz a reclamação dos permissionários sobre o não pagamento do benefício. Em outubro do ano passado, 6 meses após a publicação da lei, os trabalhadores já reclamavam da demora no repasse. Na época, a Prefeitura de Juazeiro disse que todos os trâmites que cabiam ao município já haviam sido concluídos e que aguardava o DENIT, que, segundo a Prefeitura, tem o compromisso de destinar os recursos necessários para o pagamento do auxílio aos permissionários. O DENIT também foi procurado pelo Bahia Meio Dia, mas não se manifestou. Diante da incerteza, Dona Maria teve que adaptar a garagem da sua casa como restaurante. Foi a forma que encontrou para não ficar sem renda.
eu tenho que montar o quiosque que tirei dali, lá no Piranga, né? E aí eu estou sem recurso também, porque a gente teve que dispensar gente, teve que fazer a rescisão das pessoas, tem coisas que você fez, né, para pagar a longo prazo, e aí tem tudo isso, né? Então, isso aí ajudaria tanto montar lá no outro espaço novo, né? E também desocupar aqui, que eu faço parte da garagem aqui, né? E aí, para mim seria importante. O DENIT estima entregar essa obra em julho deste ano, mas devido à construção de um viaduto nesse trecho, não haverá mais estabelecimentos comerciais no local. Para os antigos permissionários, também foi prometido a construção de um espaço que funcionaria como uma praça de alimentação, o que ainda hoje também não aconteceu. Foi prometido, né, e até agora não veio. E as pessoas que não têm outra maneira de trabalhar estão em casa e não estão passando necessidade. Situação delicada, né? Sobre essa situação dos permissionários, a Secretaria de Ordem Pública e Habitação informou que, por causa da demora no repasse de recursos do DENIT, foi aprovada a lei número 3.901, ou melhor, 3.291, de 2025, que autoriza o município a pagar uma retribuição assistencial aos comerciantes afetados pela obra do Complexo Viário de Juazeiro. Os pagamentos em 12 parcelas devem começar nos próximos dias. A secretaria disse ainda que já realocou parte dos 29 beneficiários em novos pontos e segue em diálogo com quem ainda não foi realocado. A gente vai seguir, claro, acompanhando esse caso. E um homem foi preso após quebrar a tornozeleira eletrônica que usava. Essa violação ocorreu ontem na área de Sequeiro da Agrovila 8, projeto Pedra Branca, zona rural de Curaçá. Olha aí a imagem na sua tela da tornozeleira. Os policiais localizaram o suspeito que confessou ter violado o equipamento de segurança. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia Territorial de Juazeiro para adoção das medidas legais cabíveis. A polícia investiga o duplo homicídio que aconteceu no povoado de Mozondó, na zona rural de Catolândia. O caso foi encontrado, ou melhor, o casal foi encontrado morto dentro de uma casa depois de uma briga que terminou em luta corporal com facão. Mais detalhes desse caso chocante agora com Carlos Augusto. Que situação, Carlos? Boa tarde para você. Isso mesmo, Bia. Muito boa tarde para você, muito boa tarde também para todos que estão acompanhando esta edição de segunda-feira do Bahia Meio Dia. Estamos começando mais uma semana, falando ao vivo aqui de Barreiras, né? Tempo bom nesse comecinho de tarde de segunda-feira, sol aberto, muito calor aqui na maior cidade da região oeste. Para você se localizar, eu estou na Avenida Ailô Macedo, que fica no bairro de Barreirinhas. O Bia, em relação a esta tragédia, né, realmente foi um fato que comoveu muitas pessoas aqui no oeste do estado pela brutalidade do crime, né? Esse casal já estava junto há algum tempo, né? Eles viviam até certo ponto bem, mas já haviam ocasionado problemas entre os dois por conta de violência doméstica. Mas estava aparentemente tudo bem entre essas duas pessoas. Eu tenho os nomes, inclusive, deles aqui. Carlos Rodrigues dos Santos, ele tinha 53 anos, era goiano da cidade de Goiânia, e a Elivânia Francisco dos Anjos, 29 anos, baiana do município de Baianópolis. Eles passaram boa parte do dia bebendo juntos e estavam desfrutando daqueles momentos na maior tranquilidade, quando começou, segundo testemunhas que inclusive conversaram com os policiais civis, uma discussão por um motivo besta, por um motivo fútil realmente. E essa discussão acabou evoluindo para agressões físicas. O que foi que aconteceu? Havia, segundo a Polícia Civil conseguiu levantar, um facão próximo dessas duas pessoas. A mulher teria atingido primeiro o Carlos Rodrigues com alguns golpes. E ele, mesmo ferido, reagiu e também golpeou a Elivânia. Resultado: a Elivânia morreu pouco
pouco tempo depois, o Carlos Rodrigues conseguiu caminhar ainda em direção à porta da casa, mas também não resistiu aos ferimentos e caiu. Os dois morreram no distrito de Mozondó. É um distrito que pertence ao município de Catolândia, né? Depois dessa briga. Os vizinhos acabaram encontrando os corpos e também o facão que foi usado no suposto duplo homicídio. A polícia já fez a perícia no local onde o fato aconteceu, né? O resultado ainda não saiu, mas de acordo com as testemunhas que prestaram depoimento, tudo indica realmente que aconteceu um duplo homicídio. Primeiro a Elivânia atingiu o Carlos Rodrigues e depois o Carlos Rodrigues atingiu a Elivânia. Os dois acabaram morrendo. Agora, algumas testemunhas ainda vão ser ouvidas para esclarecer o fato definitivamente. Mas 2 pessoas mortas por um motivo fútil. Veja se tem cabimento. O que muitas vezes a bebida em excesso não faz, né, Bia? Distrito de Mozondó, município de Catolândia, oeste do estado, duplo homicídio no fim de semana. Eu volto contigo, Bia. Que tristeza, viu, Carlos, acompanhar aqui todas essas informações. 2 pessoas, uma vida inteira pela frente, brigas, né, já reincidentes, como o Carlos apontou ali, segundo os vizinhos, não terminaram a relação, continuaram e olha aí no que terminou. Duplo homicídio, um provavelmente matou o outro. Os corpos foram encontrados aí em casa pelos vizinhos. Nossos sentimentos a toda a família. Olha, um homem de 24 anos foi preso no bairro Alto da Vitória, em Santana, depois de tentar fugir da polícia. Com ele, os PMs encontraram tudo aí que está na tua tela. Olha, uma sacola com 2 tabletes de cocaína, totalizando 1,5 kg da droga, além de balanças de precisão, celulares e esse dinheiro tudo. Todo o material e o suspeito foram levados para a delegacia da Santa Maria da Vitória, de Santa Maria da Vitória, onde o caso foi registrado. Polícia aí tentando combater o tráfico de drogas no nosso interior. E no próximo bloco, o integrante de facção é preso na BA-172. O homem de 35 anos foi flagrado com armas e drogas depois de chamar a atenção da polícia ao fazer manobras perigosas em Coribe. Os detalhes desse e de outros assuntos eu trago já, depois do intervalo. Final do segundo. Não fique dando voltas por aí. Volta às aulas é no Comercial Alencar. Mochila juvenil a partir de R$ 54,80. Caderno 15 matérias a partir de R$ 21,90. Lápis de cor inteiro 12 cores a partir de R$ 3,75. Kit mochila estojo a partir de R$ 95,49. Se comparar, você compra no Alencar. Volta às aulas Comercial Alencar. 2 lojas, Barreiras e Luiz Eduardo. Carnaval Academy Salvador. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, Detal e GP de Fórmula 1 Academy, vem aí mais uma grande experiência para o mercado. Uma jornada imersiva e estratégica com todos os aprendizados dos bastidores do maior evento de rua do mundo, com os speakers que dominam um assunto e muito mais. Carnaval Academy Salvador, aprendendo com o maior evento de rua do mundo. Nos palcos ou na vida real, o sucesso vem com o preparo. Prepare-se com quem já formou mais de 170 mil protagonistas de sucesso. Inscreva-se agora mesmo na graduação presencial da Uninação. Uninação, a próxima grande virada da sua história. Última semana do Saldão de Ano Novo, Casa Campos. Bacia com caixa acoplada a R$ 429,90 ou 6 vezes de R$ 71,65. Conjunto sanitário completo Like Selite, R$ 759,90 ou 6 vezes de R$ 129,65. Conjunto sanitário completo Quadra Deca, R$ 959,90 ou 6 vezes de R$ 159,98. E claro, promoção em produtos selecionados com até 50% de desconto divididos em até 6 vezes no cartão. Saldão de Ano Novo, Casa Campos. Já percebeu que todo prato na Bahia tem história para contar? Vamos te levar para conhecer os sabores desta culinária. É o Panela de Bairro, 11h45, antes do Bahia Meio Dia. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, agora imagens de Barreiras, no oeste, céu bem aberto, como o Carlos adiantou pra gente. Sol brilhando, hora certa, 12h06.
Mais um afogamento registrado na região norte, desta vez na Ilha do Fogo, no Rio São Francisco, um ponto muito turístico, sempre lotado ali de pessoas, não só no final de semana, mas também durante a semana. Isso aconteceu ontem, dia em que a Ilha do Fogo fica lotada, como eu falei, né, final de semana, mas ao longo da semana está sempre cheio de gente, viu? Um homem de 31 anos estava com amigos no local quando tudo aconteceu, Jacira Félix, já posicionada, e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Jacira, ou melhor, boa tarde, 12h07. Boa tarde, Bia, para você e para quem nos acompanha no Bahia Meio Dia mais uma vez. Pois é, como você disse, a Ilha do Fogo é um local bastante frequentado aqui na região norte. É uma ilha que fica exatamente na divisa entre os municípios de Juazeiro, aqui na Bahia, e Petrolina, que fica no estado de Pernambuco. Ontem, um dia de domingo, a ilha é bastante movimentada e aí a gente teve esse registro de mais um afogamento, dessa vez registrado aí na Ilha do Fogo. O que a gente tem de informação é de que a Polícia Civil de Pernambuco registrou por meio aí da Delegacia de Petrolina esse afogamento. Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi encontrada sem vida, já boiando nas águas do Rio São Francisco. Nós temos informações de familiares da vítima. Esse homem de 31 anos foi identificado como Érico Ferreira dos Santos. Segundo informações da família, Érico estava com amigos na Ilha do Fogo quando acabou se afogando. A família não soube informar as circunstâncias, o que teria provocado esse afogamento. Adiantou apenas que Érico era morador aqui de Juazeiro, era solteiro, não tinha filhos, e eles disseram então que Érico estava na Ilha do Fogo aproveitando aí o fim de semana com amigos. A gente tem também, né, vem acompanhando aí, como você disse, né, várias ocorrências de afogamentos aqui na região norte, e a gente tem então esse registro que foi na Ilha do Fogo ontem, né, e a gente tem a informação inclusive de que o SAMU nem chegou a ser acionado, mas o Departamento de Polícia Técnica operou aí nessa ocorrência, também no resgate do corpo de Érico Ferreira dos Santos, de 31 anos, ele que foi a vítima desse afogamento registrado ontem na Ilha do Fogo, aqui na região norte da Bahia. Viu, Bia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Jacira, pelas informações. Ainda na semana passada, a gente mostrava para você uma reportagem feita por Thiago Santos, mostrando a situação ali na orla de Juazeiro, né? Os riscos, o que a população reclamava inclusive da falta de guardas ali, né? Salva-vidas naquela área. Na Ilha do Fogo a situação é ainda mais complicada, porque fica na divisa, então fica essa discussão também entre as duas cidades, responsabilidade de quem, e ali é que de fato a gente não vê a presença de salva-vidas. Vamos buscar inclusive mais detalhes, informações sobre esse assunto, de quem é a responsabilidade, quantos profissionais precisam estar ali, porque isso aqui é muito frequente da gente ver. E olha, um aparelho de som do tipo paredão foi apreendido ontem em Xique-Xique durante a operação da Polícia Militar de combate à poluição sonora e também à perturbação do sossego público no município. Essa ação foi realizada na Rua 62, no conjunto habitacional BNH Novo, e os envolvidos foram orientados ali quanto à legislação que proíbe o uso dos paredões. O dono do estabelecimento resistiu à ordem policial e, por isso, o aparelho sonoro foi recolhido e o homem foi conduzido à Depol de Xique-Xique. E olha, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas no acidente no fim de semana na BA-131 entre Jacobina e Miguel Calmon. Uma moto bateu de frente com o carro. As 2 pessoas que morreram estavam na motocicleta. Luiz Gustavo Ribeiro é quem conta mais sobre esse acidente lá em Jacobina, região norte. É com você, Luiz. Boa tarde. Oi, Bia, isso mesmo. Mais um acidente registrado aqui em Jacobina. Dessa vez esse acidente foi registrado no trecho que fica entre Jacobina e Miguel Calmon, da BA-131. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, esse acidente foi uma colisão entre uma motocicleta e um carro. A polícia havia divulgado inicialmente que foram 4 feridos, mas foram 3 feridos e 2 pessoas que morreram. Infelizmente, essas 2 pessoas que morreram estavam na motocicleta. Elas foram identificadas pela polícia como Rodrigo Cavalcante, de 37
anos de idade, e também Odirley Gama, de 46 anos de idade. A polícia informou que ainda não há muitos detalhes sobre o que pode ter provocado esse acidente, mas que pela circunstância do local do acidente, a suspeita inicial é que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle do veículo e aí, a partir desse momento, ele invadiu a contramão no momento em que houve a colisão entre a motocicleta e o carro. A polícia informou que a suspeita é que esse condutor tenha se desequilibrado enquanto trafegava pela BA-131. Infelizmente, as duas pessoas que estavam na motocicleta não chegaram nem a ser socorridas, elas tiveram a morte constatada ainda no local do acidente. Já as outras pessoas, 3 pessoas que ficaram feridas, estavam no carro. Elas foram socorridas pelo SAMU, encaminhadas até a UPA de Jacobina, e o estado de saúde delas é estável. Os corpos de Rodrigo e de Odirley foram encaminhados para o IML daqui de Jacobina. Esses corpos já foram liberados e também já foram sepultados. O corpo de Odirley Gama da Silva foi sepultado na noite de sábado no cemitério municipal de Miguel Calmon. Já o corpo de Rodrigo Alves Cavalcante foi sepultado na manhã de ontem, no domingo, também no cemitério municipal de Miguel Calmon. A partir de agora, esse caso segue sendo investigado também pela Polícia Civil. A Polícia Civil informou que segue apurando para poder esclarecer as circunstâncias desse acidente que infelizmente vitimou essas duas pessoas, 2 homens que estavam na motocicleta. A Polícia Civil informou que ainda não tem muitos detalhes sobre como esse acidente aconteceu. Existe essa suspeita inicial, mas após a conclusão dos laudos periciais, esse acidente deve ser esclarecido de qualquer forma. Ficam os nossos sentimentos para as famílias dos 2 homens, dessas 2 vítimas que infelizmente morreram em mais um acidente aqui na nossa região, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Infelizmente, mais um acidente. Final de semana é muito comum que esses números aumentem e a gente vai seguir de olho aí nas estradas. E olha, minha gente, um idoso que não teve a identidade revelada morreu vítima de picadas de abelhas no povoado de Eliseu 2, zona rural de Lapão. Imagens aí de câmeras de segurança mostrando o local após essa ocorrência. Olha aí o pessoal correndo. O caso aconteceu no sábado, ele fazia a limpeza de um terreno no momento em que tudo ocorreu. O idoso, dono do terreno, orientava o operador da retroescavadeira quando a máquina acabou atingindo uma colmeia e os insetos acabaram se agitando e, obviamente, indo em busca aí, né, atrás de quem estava ali próximo. Por isso que você vê a retroescavadeira perdendo ali o controle, né, todo o susto. O idoso correndo também, o outro homem na moto. O operador da máquina socorreu a vítima. Ele foi levado primeiro para a sua residência, então o operador pegou ali o corpo dele, colocou na retroescavadeira e levou o idoso até a casa dele. Só depois é que ele foi encaminhado ao hospital, onde confirmaram o óbito. As informações foram passadas pela Secretaria do Meio Ambiente de Lapão. Também entramos em contato com a Polícia Civil para saber mais detalhes, mas ainda não tivemos um retorno. A Secretaria de Saúde de Lapão informou que está apurando os fatos e que os órgãos competentes seguem atuando aí no caso com ética e responsabilidade. Nossos sinceros sentimentos a toda a família aí. Inclusive, a gente vai mais para frente trazer aqui reportagens falando, já trouxemos em outros momentos, falando aí sobre o cuidado que se deve ter ao fazer uma limpeza de um terreno, qualquer ação desse tipo, porque se uma colmeia for atingida, é a reação natural ali da abelha, né? Ir atrás de quem está próximo ali, acaba se agitando, não é algo intencional, obviamente, a gente está falando de insetos, mas é uma reação muito que instintiva ali, desse momento. E olha, um motorista foi flagrado pela polícia fazendo manobras perigosas no distrito de Colônia do Formosa, em Coribe. Na abordagem, a polícia identificou que ele faz parte de uma facção criminosa de Goiás. Mas detalhes a gente confere agora com o Gabriel Pires, que já está aqui posicionado, e explica como tudo aconteceu. Gabriel, boa tarde. O condutor realizava manobras inadequadas, recebeu voz de parada das equipes da polícia, percorreu 2 quilômetros e aí sim parou. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Isso tudo aconteceu lá no distrito de Colônia do Formosa.
aqui na região oeste, as equipes da 30ª CIPM estavam realizando rondas ali pela área rural do município quando identificaram um veículo branco fazendo algumas manobras inadequadas ali, um veículo cinza, né, realizando algumas manobras inadequadas na saída da localidade. Ao se aproximar, a polícia determinou a parada, fazendo inclusive sinais luminosos para que o condutor do veículo parasse, só que o condutor ignorou essas chamadas, percorreu aí cerca de 2 quilômetros até parar ali próximo a 2 quilômetros depois, e aí sim ele foi abordado pelas equipes da Polícia Militar. Durante a abordagem foi realizada aí a busca pessoal e veicular. O condutor ele tem 35 anos e informou à Polícia Militar que era integrante de uma facção criminosa e ainda relatou que já possuía passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas em 2021 e porte ilegal de arma de fogo em 2015. Essas duas passagens são do estado de Goiás. No porta-malas do veículo, a equipe da polícia encontrou uma sacola preta com diversas quantidades aí de cocaína, também de maconha, além de ter encontrado também um revólver, uma espingarda. Questionado, o indivíduo afirmou que esse material ilícito aí seria dele. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi conduzido aí juntamente com todo o material apreendido para a Delegacia Territorial lá de Santa Maria da Vitória. Esse homem está preso na Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, junto com ele um revólver, uma espingarda, 6 tabletes de substância análoga à maconha, um tablete de substância análoga à cocaína, o veículo apreendido também dinheiro em espécie, um cartão e 3 celulares, além de diversas embalagens aí que seriam utilizadas para o acondicionamento dos entorpecentes, a maconha e também a cocaína, que foi apreendida com esse homem lá no distrito de Colônia do Formosa, aqui na região oeste. Esse homem está preso lá no município de Santa Maria da Vitória, à disposição da Justiça. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. A gente acompanhava aqui imagens de todo o material apreendido enquanto você falava, aí na sua tela novamente. Obrigada pelas informações, Gabriel Pires, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E olha, um jovem morreu após bater em um animal na BA-210, em Paulo Afonso, na manhã de sábado. Imagens aí na sua tela do carro, como ficou o momento no local. Ele trafegava de moto pelo trecho que fica após o entroncamento da região conhecida como Rio do Sal. Após bater no animal, um carro que também passava na via perdeu o controle do veículo e atingiu o motociclista. Então, o primeiro motociclista perdeu o controle ao bater no animal, e depois ainda um carro que vinha atrás também perdeu o controle e bateu no motociclista. Ele foi socorrido pelo SAMU da cidade e levado para um hospital. Até o momento a gente não sabe qual é o estado de saúde dele. Nossa equipe de produção procurando contato com o hospital. Até o momento não tivemos um retorno. A gente torce pela recuperação do motociclista e pede essa atenção redobrada aí ao trafegar pelas ruas, pelas vias, pelas BRs, especialmente à noite, com a presença aí de animais. Inclusive os donos precisam ficar atentos para não ocorrer esse tipo de caso aí. A gente fala agora sobre as ações do Janeiro Branco em Barreiras, no Centro de Saúde Leonídia Aires de Almeida. Uma programação especial tem ajudado pacientes que tratam doenças provocadas por distúrbios mentais. Teve música, atividades pedagógicas e uma série de ações voltadas à prevenção e ao cuidado. Carlos Augusto acompanhou de perto e mostra como essa iniciativa tem feito diferença na rotina dos pacientes. Confira. No Centro de Saúde Leonídia Aires de Almeida, música ao vivo para receber pessoas que fazem aqui tratamentos para doenças. Mas só chove, 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 chove. Como parte da programação do Janeiro Branco, uma série de atividades estão sendo feitas de manhã e à tarde. Ofertando vários serviços, psiquiatria, psicologia. Nós temos o dentista aqui, a carreta que está aqui com a gente.
e mostrando para as pessoas que elas precisam cuidar de si. O propósito é oferecer aos pacientes atividades que ajudem a complementar o tratamento das psicopatias. Tudo feito de uma forma bem leve e interativa. Durante o Janeiro Branco, as divulgações aumentam e falam de uma forma bem mais ampla dos problemas mentais. A demanda hoje ela é muito alta, né? Porque quando a gente fala de saúde, saúde não é só ausência de doença, ela é um bem-estar físico, psíquico, biopsicosocial. Então, se você não tem transporte, se você não tem alimentação, tudo interfere de forma geral na saúde. E principalmente na saúde mental, né? Depois da tecnologia, a gente acabou que muitas das vezes a gente se depara com situações que antigamente nós não tínhamos. Então, a ideia é que realmente a gente amplie a temática, que a gente trabalhe de forma clara e consciente com os nossos pacientes, né? Seguindo a teoria de que prevenir é muito melhor do que remediar, em Barreiras, quem trabalha com saúde investe na prevenção. Assim fica mais fácil lidar com os problemas, que muitas vezes necessitam de cuidados extremos. Hoje o tema da palestra aqui no posto de saúde é a hanseníase e o mal que essa doença pode causar na vida das pessoas quando ela não é diagnosticada ou tratada da forma correta. A doutora Salete está aqui então prestando os esclarecimentos de graça para quem veio assistir a palestra dela. Essa programação faz parte do Janeiro Roxo. É uma doença que tem cura, mas que se demora muito de chegar no diagnóstico. E muitas vezes esse diagnóstico ele não é feito no momento correto e às vezes o paciente ele já chega para a gente com algumas sequelas, com uma doença um pouco mais avançada, já transmitiu para várias pessoas. Então, assim, momentos assim são muito importantes. Quando o paciente está mais por dentro da doença, fica mais fácil fazer também com que ele não seja contaminado. É por isso que a doutora Tamires defende a prevenção como a melhor forma de evitar o contágio. Além do diagnóstico da hanseníase em si, a gente tem as reações hansênicas que podem ser desenvolvidas ao longo do tratamento do paciente, que muitas vezes também são fator que levam ao abandono do tratamento. Né, que a gente considera que esse tratamento ele é para ser feito em 6 a 12 meses, mas quando isso acontece, esse paciente ela abandona o tratamento e a gente tem que recomeçar. Então, assim, a gente sempre tenta utilizar a informação para que esses pacientes eles procurem os serviços de saúde, né? E a gente consiga diagnosticar e tratar sempre de forma precoce. O público-alvo não tem idade específica. Homens e mulheres ocupam o mesmo espaço para aprender a como se cuidar, mantendo o corpo saudável. Para a gente poder ficar alerta sobre essa doença, né? E todos os familiares e alertar, prestar atenção. E eu aprendi muita coisa hoje, foi muito útil a apresentação dela. Os encontros têm uma abordagem diferente. Até a linguagem usada é mais simples. Um bate-papo mesmo, para que as pessoas entendam com mais facilidade o que os médicos querem dizer. Com ações integradas de combate à hanseníase, quem trabalha nos postos de saúde busca novas formas de interromper o ciclo da doença, numa região que, assim como todo o país, revela novos casos com uma frequência assustadora. Todo o Brasil ele é endêmico, né, ainda para essa doença hanseníase. E por isso nós estamos atentos, porque o principal objetivo é a prevenção e a cura desses casos. Olha, informação salva, viu? E no próximo bloco, adolescente mata outro em Jacobina com um tiro acidental. Ele pegou uma arma de fogo e atingiu o primo de 17 anos. Essas e outras notícias logo depois do intervalo. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Não é só o gostinho de felicidade que a Frango de Ouro tem. Nossa alegria em produzir o melhor para você vai estampada aqui. Agora nossa alegria tem cara nova. Venha pra cá, tá tudo preparado.
Uma onda de alegria para cada dia. Tá no clima, tá no gosto gelado. Essa vibe tomou conta da Rede Bahia. É calor que recebe o sol do céu, que abraça o mar, na água que vai o farol. O convite pra vir relaxar, o banho de praia de cheiro, chuveiro de corpo inteiro pra se refrescar, energizar, conectar. Vem que tá bom, deixa o som te levar. Subiu, a temperatura se joga aqui nessa mistura e sente a vibração. Tá quente, chegou o verão. Subiu, a temperatura se joga aqui nessa mistura e sente a vibração. Tá quente na Rede Bahia, chegou o verão. Tá quente, chegou o verão. Santa Maria da Vitória vai ser palco do maior pré-carnaval da região. De 5 a 8 de fevereiro, Tomate, Piscirico, Pablo do Arrocha, Tairone e muito mais. Me ajuda, faz-me feito. Pré-carnaval 2026 Santa Maria da Vitória. É festa, é tradição, é alegria que contagia. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, agora imagens de Bom Jesus da Lapa, céu também bastante aberto por lá, imagens do Santuário de Bom Jesus da Lapa, para nos inspirar muita fé nessa semana que está só começando. E, gente, um homem de 20 anos foi preso em flagrante após arrombar uma empresa na BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães. Os policiais fizeram diligências rápidas e encontraram o suspeito escondido no matagal com os objetos furtados. Olha aí na sua tela, tem fogão, botijão de gás, caixas ali também com utensílios, um equipamento que parece uma geladeira. Segundo a PM, ele é apontado como autor de outros arrombamentos na região. O material e o homem foram levados para a delegacia, onde o flagrante foi registrado. Um adolescente matou outro ontem em Jacobina com um tiro acidental. Veja que história chocante. Segundo a polícia, o adolescente de 15 anos pegou uma arma de fogo e acabou disparando e atingindo o primo dele de 17 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Luiz Gustavo Ribeiro é quem chega agora e traz os detalhes para a gente dessa história muito triste. É com você, Luiz. Já se sabe de quem era essa arma? Muito provável de um adulto, né? Oi, Bia. Pois é, uma história muito triste daqui de Jacobina. Segundo informações da Polícia Civil, ainda não há informações sobre de quem era essa arma ou como esse adolescente conseguiu essa arma de fogo. Segundo informações da polícia, que já começou a investigar esse caso está sendo enquadrado como uma morte por disparo de arma de fogo acidental. A Polícia Civil informou que essa é apenas uma linha de investigação, que é a suspeita inicial, mas também não descarta outras possibilidades. Por isso, esse caso ainda está sendo investigado, a motivação desse crime ainda não foi esclarecida. O corpo desse adolescente de 17 anos foi encaminhado aqui para a sede do IML de Jacobina. Segundo informações da Polícia Civil, esse adolescente foi identificado como Andrei Souza Souza, de 17 anos. O corpo dele já foi liberado para os familiares, foi liberado hoje pela manhã daqui do IML de Jacobina. A Polícia Civil informou que esse caso aconteceu após um adolescente de 15 anos de idade ter pegado arma de fogo e ao manusear essa arma de fogo, ele acabou disparando a arma contra esse outro adolescente de 17 anos de idade. Esses dois adolescentes são primos. Esse caso aconteceu na noite de ontem, no bairro da Caixa d'Água, que fica aqui em Jacobina, um caso que já está sendo investigado pela Delegacia Territorial daqui de Jacobina. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência e informou que quando as equipes chegaram no local, a vítima, esse adolescente de 17 anos, já havia sido socorrida por familiares até uma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde, a morte desse adolescente foi confirmada por uma equipe médica. A Polícia Militar informou que as diligências continuaram aqui em Jacobina e que o adolescente de 15 anos foi conduzido para a Delegacia Territorial aqui da cidade, acompanhado do seu responsável legal, e que essa arma de fogo também foi apreendida. E
também apresentada aqui na delegacia. Esse caso agora segue em investigação, como eu falei, ainda não há informações sobre a motivação, sobre as circunstâncias desse caso. É um caso que a polícia ainda vai investigar para poder identificar o que pode realmente ter acontecido. A suspeita inicial é de morte acidental. A polícia informou que esse adolescente de 15 anos de idade foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Como eu falei, a suspeita ainda é de uma morte acidental. Ainda não há detalhes sobre essas circunstâncias. A Polícia Civil informou que já começou a fazer diligências, já começou a investigar esse caso. E é claro que a nossa equipe vai continuar acompanhando um caso que repercutiu bastante aqui em Jacobina, por se tratar de 2 adolescentes, ainda mais 2 adolescentes da mesma família. Então, um caso bem lamentável que aconteceu aqui na noite de ontem no bairro da Caixa d'Água. A Polícia Civil segue trabalhando agora para poder esclarecer esse caso, viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações. Eu fico imaginando o estado dessa família nesse momento. Nossos sentimentos a todos vocês. E olha, a polícia apreendeu 3 espingardas e mais de 50 munições em uma chácara no povoado de Cadete, em Vanderlei. A ação aconteceu após uma denúncia anônima, acompanhada de vídeos que mostram o dono da casa vendendo armas e efetuando disparos no quintal da propriedade, podendo ali atingir a vizinhança. A polícia encontrou o material que a gente está mostrando aí na sua tela. Esse material estava escondido no telhado e na área de confraternizações da casa. Todo o armamento foi levado para a 11ª Corpim. A Embasa tem recebido relatos de clientes em Barreiras sobre possíveis contas falsas. As suspeitas surgiram depois que a empresa passou a emitir este mês um novo modelo de fatura, agora com 2 QR Codes. Com a mudança, muita gente acabou desconfiando da autenticidade e até maltratando leituristas durante as visitas. Veja na reportagem. Esse é um tipo de conta. Não tem código de barra porque o débito é automático. Conta autêntica. O outro modelo, que começou a ser impresso agora em janeiro, tem como novidade 2 QR Codes. Um para pagamento via Pix e o outro que especifica os dados da nota fiscal, seguindo determinações do novo Código Tributário. Denúncias de supostas falsificações surgiram justamente porque antes a conta só tinha um QR Code específico. Muitas pessoas têm vindo ao escritório, têm ido ao saque questionar, têm ligado perguntando se trata-se de golpe ou não, mas não é. Desde que o vídeo que foi postado na internet mostrou supostas contas da Embasa falsas, o trabalho dos leituristas que trabalham aqui em Barreiras e também em várias cidades do estado ficou muito mais difícil. Isso porque as pessoas continuam reclamando, achando que essas contas aqui de fato são falsas. Mas, de acordo com a gerente da Embasa aqui em Barreiras, até hoje, nenhuma conta que chegou nas casas dos consumidores tinha algum tipo de falsificação. Os leituristas visitam as casas uma vez por mês. Eles vão uniformizados e com equipamentos que permitem a impressão da conta na hora. Mas depois que as denúncias foram postadas, ficou difícil trabalhar por causa da desconfiança de muitos clientes, que são até agressivos com quem faz a leitura no consumo dos hidrômetros. Devido a essa desinformação, eles estão sendo rechaçados mesmo. Então, às vezes, em alguns setores, em alguns bairros, quando o morador percebe que ele está se aproximando, já começa a filmar, já começa a questionar, já começa a achar que se trata de um criminoso, quando não é. Em Barreiras, a orientação da Embasa é que, ao invés de maltratar os leituristas, os clientes tirem as dúvidas sobre a autenticidade da conta no escritório da empresa, que funciona no bairro Morada Nobre, de segunda a sexta-feira. Não é golpe, não se trata de golpe, e os meninos já estão na rua totalmente informados sobre isso. Se você quiser tirar dúvida, é uma coisa, mas realmente é um pedido carinhoso até de que realmente a equipe não seja rechaçada por isso, por uma mudança de fato real. Não faz sentido nenhum maltratar a equipe porque a pessoa tem uma dúvida ou tem uma desconfiança. O certo é buscar a empresa e tirar ali sua dúvida, esclarecer tudo.
Camila Oliveira chega agora com a previsão do tempo para São Desidério e Botirama, na região oeste, também Centro-Sé e Nordestina, na região norte. Oi, Camila. Oi, Bia. Boa tarde para você e para todo mundo que está aí com a gente, tanto do norte como também do oeste baiano. E a nebulosidade diminuiu em toda a Bahia. Se a chuva vier, especialmente para quem está no litoral. Uma chuva pontual passageira típica de verão, mas o sol também aparece e esquenta bastante em todas as áreas do nosso mapa. Deixa eu trazer detalhes então sobre as temperaturas. Para São Desidério, previsão de hoje à tarde bater 32 graus. Mas em alguns municípios a temperatura está chegando a 36. Foi o caso de Barra, aí na região oeste. Para Ibotirama, a máxima prevista de 33 graus. Realmente esquenta, podendo escapar só um chuvisquinho. Em Centro-Sé, 33 também a temperatura máxima. Esquenta um pouquinho mais na região de Nordestina, onde chega a bater 34. Os ventos mais intensos podem até dar uma ajudada. Mas, de qualquer forma, mesmo com vento forte, com esse ar seco, quente, acaba realmente ficando desconfortável. Por enquanto, para o norte, sem previsão de chuva, no oeste também já estiou muito mais. Eu vou daqui acompanhando tudo e trazendo atualizações para vocês ao longo da semana. Até mais, Bia. Até, Camilinha. E olha, minha gente, um homem tentou matar o outro ontem em Paulo Afonso e o que chama a atenção é que a vítima estava aguardando atendimento no hospital regional do município. Foram vários disparos na recepção do hospital e o alvo chegou a ser atingido. Jacira Félix está de volta com mais detalhes sobre esse crime para a gente. Oi, Jacira. Pois é, Bia, a Polícia Civil investiga esse caso como tentativa de homicídio, crime esse que aconteceu dentro do Hospital Regional de Paulo Afonso na manhã de ontem, domingo, viu? Segundo informações da Polícia Civil, aí através da primeira Delegacia Territorial de Paulo Afonso, que investiga esse caso, a vítima, um homem de 30 anos, aguardava atendimento médico quando foi surpreendido aí por esses disparos. Familiares da vítima relataram à Polícia Civil que um homem com um capacete invadiu a unidade de saúde e disparou contra esse outro homem, de 30 anos, que foi socorrido e encaminhado aí ao centro cirúrgico. A gente tem imagens, um vídeo que mostra aí como ficou o hospital depois dessa ação criminosa, as marcas dos tiros aí pelo Hospital Regional de Paulo Afonso. O que a gente tem de informação também é que diligências são realizadas no sentido de identificar esse suspeito. A Polícia Civil, inclusive, informou para a gente que câmeras de vídeo monitoramento estão ajudando, vão auxiliar nas investigações. A Polícia Militar disse também que foi acionada, o 20º Batalhão aí recebeu essas informações, foi acionado sobre esses disparos de arma de fogo e aí as guarnições realizaram rondas, mas segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado. Como eu disse, a Polícia Civil investiga esse caso através da primeira Delegacia Territorial de Paulo Afonso como tentativa de homicídio. A vítima, um homem de 30 anos, que aguardava atendimento médico no Hospital Regional de Paulo Afonso. Nós, inclusive, buscamos aí respostas, um posicionamento da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, já que o Hospital Regional é administrado aí pelo governo do Estado, mas até o momento nós não obtivemos respostas. Nós procuramos saber como é a segurança do hospital, se alguma medida foi tomada aí diante desse caso que chama bastante atenção e que, claro, deixou a população amedrontada, mas ainda não tivemos aí a resposta da CESAB. A gente vai seguir acompanhando esse caso e, como eu disse, chama bastante atenção. Os vídeos mostram como ficou o Hospital Regional de Paulo Afonso, depois desses disparos, essa tentativa de homicídio que aconteceu dentro das dependências do hospital na manhã de ontem, domingo. A vítima, um homem de 30 anos, que foi surpreendida aí por disparos de arma de fogo que partiram, segundo a polícia, de um suspeito que usava um capacete e teria entrado aí na unidade de saúde. A vítima foi então encaminhada para o centro cirúrgico e a polícia investiga esse caso, inclusive utilizando as câmeras de vídeo monitoramento que vão auxiliar nessa investigação e a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso. Bia, com você no estúdio. Que terror, viu, Jacira, para os pacientes, para os profissionais. Muito obrigada pelas informações.
E atenção, motoristas de Barreiras, está interditada a partir de hoje a Avenida Central na BR-242, está aí na sua tela, para a montagem do circuito Aguinaldo Pereira do Barreiras Folia 2026. A cidade já está aí nos preparativos para a festa. E no próximo bloco a gente vai falar de carnaval, isso em relação ao carnaval antecipado de Juazeiro, porque a corte ali para a festa já está toda montada e aguardando, claro, os foliões. A gente volta já já. Volta às aulas solidária. Oferecimento. Volta às aulas Irmãos Ribeiro, um mundo de diversão. E volta às aulas Sempre Lar, não precisa pesquisar. Higiênica. Produtos de higiene e limpeza com variedade, melhor preço e atendimento diferenciado. Cuidados automotivos. Produtos para limpeza de piscina, tapetes Capazzi, dispensers e muito mais. Higiênica. Rua Barão de Cotegipe, Centro. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Atenção, empresas de comunicação visual da região. Seja parceiro Criativa e aumente o seu lucro. A melhor estrutura para fazer suas impressões com rapidez e melhor preço. Solicite orçamento e comprove. Criativa Comunicação Visual. E aí, vambora verãozar no açaí? Macarrão espaguete Pelágio, pacote 400 gramas, R$ 1,99. Feijão carioca, tipo 1, que caldo, pacote 1 kg, R$ 5,99. Coxas e sobrecoxas de frango com doço, ave VIP, quilo, R$ 9,79. Corre para o açaí. Maria do Carmo revela os podres de Laurinha para Deus e o mundo. Veja o que essa sucateira ordinária falou de você e de nós. Ainda por cima, diz essa coisa absurda sobre nós dois. Você é mesmo apaixonada por mim? Vem cá. É verdade que você me ama, Laurinha? Vale a pena ver de novo Rainha da Sucata. De volta com seu Bahia Meio-Dia, imagens da ponte Presidente Dutra. Trânsito bastante congestionado para quem está saindo de Petrolina em direção a Juazeiro aqui na Bahia. O contrário, né, está fluindo melhor para quem está saindo de Juazeiro em direção a Petrolina. E esse horário é sempre assim, especialmente para quem está saindo de Petrolina em Pernambuco para Juazeiro. Na Bahia, hora certa, 12h e 44 minutos. E, gente, uma batida entre um carro e uma moto na BA-210, em Juazeiro, deixou um homem ferido na noite de ontem, domingo. Muitos acidentes, né, no final de semana. Esse acidente foi em o quilômetro 414, entre Sobradinho e Juazeiro. Segundo a Polícia Militar, os veículos trafegavam no mesmo sentido quando houve a colisão traseira. O motorista do carro contou à PM que precisou frear ao avistar animais na pista, mais precisamente jumentos. A moto que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu na traseira do carro. O motorista da moto foi levado ao Hospital Universitário de Petrolina, cidade vizinha, onde continua internado, aguardando por cirurgias nas pernas. E a gente torce para que ele fique bem. E para você que chegou agora no Bahia Meio-Dia, você vai acompanhar agora alguns dos destaques de hoje com Gabriel Pires, que já está aqui posicionado e conta para a gente quais foram os destaques de hoje para quem chegou agora aqui no Bahia Meio-Dia. Com você, Gabriel. Oi, Bia, mais uma vez boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje a gente trouxe informações sobre um homem que foi preso lá em Santa Maria da Vitória. Ele estava dirigindo um carro cinza e praticando algumas manobras irregulares. Ele recebeu voz de parada das equipes da 30ª CIPM, porém não parou. Ele andou por cerca de 2 quilômetros, estacionou o carro no acostamento e foi abordado pelas equipes da Polícia Militar.
ele informou, ao ser questionado pelas equipes da PM, informou que era integrante de uma facção criminosa e que já tinha 2 mandados, duas passagens pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma no estado de Goiás. Dentro do veículo, as equipes da polícia encontraram aí um saco preto com maconha, com cocaína. Também dentro do carro encontrou uma espingarda e um revólver. Esse homem ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Territorial lá de Santa Maria da Vitória e está à disposição da Justiça. O material encontrado no veículo também foi apreendido. No Bahia Meio Dia de hoje a gente também falou sobre uma morte, 2 mortes que aconteceram lá no município de Catolândia, envolvendo um casal. O Carlos Rodrigues dos Santos e a Elivânia Francisca dos Anjos. Eles que formavam um casal, eles teriam se desentendido e entrado em briga, uma briga aí que envolveu golpes de facão. As 2 pessoas morreram no local, a polícia foi acionada, foi até o local, ouviu testemunhas que afirmaram que durante o dia eles estavam bem, inclusive fazendo o consumo de bebida alcoólica, só que depois eles entraram aí em uma luta corporal e resultou aí na morte dos 2. O Carlos, que tinha 53 anos, e a Elivânia, que tinha 29 anos. Os 2 corpos já foram liberados pelo IML e já foram aí entregues à família para fazer o sepultamento. Um caso triste que aconteceu aqui na região oeste durante o final de semana, envolvendo violência doméstica que matou o homem e também a esposa. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas atualizações. Seguindo aqui com os nossos assuntos, uma serpente foi encontrada dentro de um carro em Barreiras. O resgate aconteceu na tarde de ontem, imagens aí na sua tela já da serpente recolhida. Ali os vizinhos notaram a presença do animal e avisaram o dono do carro. A gente percebe que aparentemente ele está inclusive num lava-jato. Ele acionou o corpo de bombeiros, o dono do carro, que fez o recolhimento ali seguro do animal com todas as técnicas de segurança necessárias, né, para retirar aí esse animal em segurança, tanto segurança para os profissionais quanto também para a população ao redor. O animal foi devolvido ao seu habitat natural sem danos, ainda bem. Vamos de esporte. Danilo Ribeiro está de volta e comenta sobre o Bavi do final de semana. O Vitória perdeu dentro de casa para o Bahia. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio Dia. Tava com saudade de vocês. Depois de uns 300 anos de férias, estamos de volta aqui com o Giro do Esporte. Num dia bastante movimentado, todo mundo comentando sobre o primeiro Bavi de 2026. E o Bahia ganhou no Barradão com um gol de um garoto que promete muito aí nas categorias de base. A gente está falando de Del, o Haaland do Sertão, que fez o único gol da partida. Bora com os lances do clássico. Aí o Vitória ocupou mais o campo de ataque do que o Bahia. Jogou melhor o primeiro tempo. Teve um lance de cabeça de Eric que ele conseguiu fazer com que Ronaldo tenha feito aí uma grande defesa. Mas o principal lance de perigo foi de Del, que havia entrado no lugar de Juan Pablo, que saiu machucado. Bola na trave, bola no travessão ali, foi a principal jogada do primeiro tempo, mas uma primeira etapa assim que o Vitória ocupou muito mais o campo de ataque, muitas bolas alçadas na área, não conseguiu chegar com tanto perigo, mas foi melhor do que o Bahia. No segundo tempo, o Bahia, que iniciou a partida com a maioria dos jogadores reservas, né, só com 3 titulares. No segundo tempo, o Bahia deu uma equilibrada maior na partida, mas o Vitória também estava incomodando. E aí o gol saiu através de um passe sensacional de Rodrigo Nestor. Ficou parecendo ali que ele espirrou a bola, mas na verdade ele encontrou o Iago Borducci em contra-ataque. Borducci foi até a linha de fundo, cruzou para trás e o Del, como esse garoto tem estrela, segundo gol dele como profissional e já decidindo o clássico aos 17 anos de idade, 1-0 para o Bahia, placar final da partida. Mateuzinho ainda entrou no jogo depois, o Vitória não conseguiu sequer empatar. O fato é que o Bahia, com a maioria do time formado por jogadores reservas, vence o clássico, encaminha a classificação
para a semifinal do Campeonato Baiano, enquanto que o Vitória tem um início de ano com muito incômodo, né? Começou com os 3 empates seguidos. O Vitória depois acabou goleando o Juazeirense e tem a sua primeira derrota na temporada, justamente no Clássico. E eu estou esperando todo mundo daqui a pouco no Globo Esporte, é logo depois do Bahia meio-dia. Aquele cheiro. Até já, Danilo. E olha, Juazeiro já está em ritmo de carnaval. A festa começa na próxima quinta-feira e já tem mudança no trânsito por causa da montagem de estruturas. Imagens na sua tela. As ruas Américo Alves, Coliseu e também Rua Fernando Cunha, que dão acesso à Avenida Adolfo Viana, circuito oficial da festa, foram interditadas. A Secretaria de Trânsito e Transportes disse que a interdição foi necessária para que fosse iniciada a montagem de estruturas como camarotes. Até o início da festa, outras interdições devem acontecer e, claro, a gente vai atualizar aqui para você não ficar perdido aí na cidade. Bora falar agora também, continuar falando, na verdade, do Carnaval de Juazeiro. A corte momesca, formada pelo Rei Momo, a Rainha e as 2 princesas, já foi escolhida e agora se prepara para espalhar simpatia e alegria também aí pelos circuitos da festa, que já estão sendo montados, como você viu. A nossa equipe conversou com eles para saber como estão aí as expectativas para o Carnaval, que é um dos mais tradicionais do norte do estado. Bora conferir. A corte real do Carnaval de Juazeiro já foi escolhida. Flávio Henrique Fonseca, 48 anos, Rei Momo. Mariane Reis, 20 anos, Rainha. Érica Tanuri, 26 anos, Primeira Princesa. Lídia Stephanie, 26 anos, Segunda Princesa. A corte momesca foi escolhida no baile municipal que abriu a temporada carnavalesca na cidade. Os jurados levaram em consideração critérios como samba no pé, comunicação e presença cênica e estética. Flávio é um velho conhecido da folia juazeirense. Foram 4 anos consecutivos sendo Rei Momo, entre os anos de 2009 e 2012. Ele até tentou carimbar 5 anos seguidos no posto principal da festa. Foi por pouco. Mas depois de um longo período fora da disputa, 14 anos depois, Flávio volta ao reinado do Carnaval da cidade. A minha apresentação foi uma apresentação muito alegre, sambei na ponta do pé, sorri bastante, falei bem no microfone. Então, todos os critérios que a mesa julgadora estava avaliando, eu consegui, quase consegui o gabarito inteiro do concurso, graças a Deus. Já a jovem estudante Mariane encara seu primeiro desafio como rainha do carnaval. E olha, pense numa mulher de sorte. Foi a primeira vez que ela participou do concurso. A inscrição foi feita no último dia do prazo. Amante do carnaval, ela não esconde a empolgação para viver um carnaval de um jeito bem diferente. Assim, não esperava, eu fiquei realmente muito surpresa. Na minha cabeça eu tinha chances de ganhar, não vou mentir, porque eu acho que eu fiz um trabalho muito bom, muito incrível, eu e a minha equipe. E foi uma reação assim, de surpresa muito genuína mesmo. Eu fiquei muito surpresa, eu fiquei em estado de choque, tanto que eu quase ia caindo, mas que bom que deu tudo certo. E para completar a embaixada oficial do Carnaval de Juazeiro, estão as 2 princesas. Empolgação é o que não falta por aqui para que a festa seja a mais bonita possível. Eu sou neta e sou filha de vendedoras de acarajé e elas vendiam no carnaval. Então eu pequenininha, 5, 6 anos, eu estava com elas e vi o trio passando e eu não entendia o que era aquilo. Só via aquela multidão, a música, todo mundo gritando, dançando e eu achava aquilo uma maravilha. Até crescer e entender o que é o carnaval. E hoje fazer parte dessa corte é muito importante porque lembra do meu passado e lembra da história delas. O público pode esperar muita alegria, muita energia boa, muita positividade, porque eu acredito que é isso que a gente está trazendo nessa corte todinha. Ficamos um ano sem carnaval, então esse carnaval promete muito pra gente e com certeza a gente vai fazer um trabalho lindo naquela avenida. Durante os 4 dias de festa, a Corte Real do Carnaval de Juazeiro vai desfilar pelos circuitos oficiais do Carnaval da cidade. O rei, a rainha e as 2 princesas serão responsáveis por levar muita beleza, simpatia e principalmente muita alegria para cada um dos foliões. Interagir com o público,
representar a cultura popular e espalhar alegria. Essas são algumas das obrigações da Corte Momesca do Carnaval de Juazeiro, que acontece entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro. E se depender dessa turma aqui, essa missão será muito bem cumprida. É isso aí. E a campanha Volta às Aulas Solidária, realizada pela Rede Bahia, segue a todo vapor em Barreiras, no oeste do estado. 6 instituições vão ser beneficiadas com o ato de solidariedade. Carlos Augusto é quem traz os detalhes para a gente. É com você, Carlos. Isso mesmo, Bia. E eu estou agora num local chamado Pula Pulga. É um parquinho de recreação infantil que recebe um monte de crianças, principalmente agora no período das férias, né? E esse parquinho é um dos novos parceiros dessa campanha tão linda, né? Do Volta às Aulas Solidária. Estou aqui com o Micael Soares, ele é do Departamento de Marketing aqui da TV. Mica, eu queria primeiro que você contasse para a gente como é que o Pula Pulga vai participar dessa campanha tão legal, trazendo as crianças para cá. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Boa tarde, Bia, e a todos que nos assistem. Então, hoje, no dia 31, dia 30, a gente vai ter o nosso esquenta do dia 31, que é o dia D, né? Tragam um brinquedo, ou melhor, tragam um kit Volta às Aulas e troque por uma passagem de brinquedo aqui, Dia das Criançadas, né? A gente vai estar brincando aqui com as crianças, traga um kit, nesse kit pode conter lápis, caneta, borracha, caderno, tudo isso nesse kit, e vai ser um passaporte para o seu filho, seu sobrinho, seu neto, enfim, toda essa criançada vir brincar aqui nesse parque recreativo que fica aqui situado aqui próximo à BR-242, na Elon Macedo, aqui na Morada Nobre. Agora essa festa, essa farra toda da criançada é no dia 31, sexta-feira que vem? Será no dia 31, na sexta-feira, no dia 30 não? Dia 30 na sexta-feira. 30, sexta-feira, que vai ser o nosso esquenta para o dia 31, que vai ser de fato o nosso dia D para o Volta às Aulas Solidárias. Ah, é verdade. 30 é sexta, 31 que é sábado, dia D. Agora tem que trazer o kit para poder brincar, né? Isso. Lembrando que é um kit por criança, tá? Cada criança tem que trazer um kit, os pais. Nesse kit contém esses itens que eu falei, lápis de cor, hidrocor, apontador, caderno, mochila também pode estar trazendo para a gente aqui. E essa criança ela vai ter um passaporte a partir das 17 horas para brincar aqui nos brinquedos e se divertir. Então traga sua criança, traga seu filho, seu neto, enfim, traga e faça parte desse ato de solidariedade com a Rede Bahia. Micael, agora uma importância gigantesca, né, da campanha, porque vai ajudar e está ajudando já de fato há tantos anos tantas crianças que querem voltar para a sala de aula com aquele material escolar novinho, né? Com certeza. É de suma importância, né, a gente poder estar presenteando essas crianças a poder iniciar o ano letivo de uma forma mais alegre, com material escolar de qualidade, com material novo. Porque eu lembro quando era criança, eu adorava fazer essas compras de colégio, né? Eu tenho uma filha, então minha filha já está assim, meu pai, o que a gente vai comprar então? Ajude, é sempre muito bem-vindo. Na nossa época de criança, né, se a gente tivesse um espaço desse aqui para brincar, era tudo que a gente queria na vida, né? Muito bom, seu Carlos, muito bom. Eu queria brincar, ali tem um posto de gasolina, já pensou brincar de fretista, você pode vir aqui brincar no salão de beleza, né? Tem um ateliê também para que as crianças gostem de costurar, fazer um artesanato, né? E é bem interessante isso. E aqui, assim, a diversão é garantida de todas as formas, seja nos brinquedos lá fora, tem brinquedo também como fliperama aqui também disponível, então para aqueles que gostam de um videogame, né? Tem os brinquedos mais interativos, parques de diversão, futebol, tem uma quadra de futebol ali ao fundo, que é bem legal também. Já tem muita gente participando, e quantas entidades vão ser beneficiadas? Bom, no momento a gente está até o momento com 4 entidades já pré-definidas, né, para essas instituições que serão arrecadadas, para a arrecadação dos materiais escolares que serão levados para essas entidades. Agora, essa é a semana decisiva realmente, né? Essa é a semana decisiva, então, novamente, eu reforço aqui, seu apoio, sua colaboração é de suma importância. Então não deixe de participar do nosso esquenta no dia 30 e no dia 31, o nosso dia D nível estado. Valeu, Micael. Muito obrigado pela presença. Tá aí o convite feito. Prepare aí o fim de semana diferente para sua criança. Traga ela para cá, né? E se divirta muito, claro, trazendo o kit que vai ser doado para essas crianças que estão prestes a começar o ano letivo. Estou voltando com você, Bia. Muito obrigada, Carlos, pelas informações e também a Micael aí pelos detalhes. E é assim, nesse clima de solidariedade, que a gente vai encerrando o Bahia Meio Dia de hoje, mas nossa semana está só começando. Eu encontro você amanhã no mesmo horário, às 11h45. Até lá!